Fala trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula no nosso canal, uma videoaula extremamente especial, onde eu vou mostrar para você o poder da inteligência artificial utilizada de forma correta dentro do mercado financeiro. Nesta videoaula nós vamos aprender como fazer um relatório pré-mercado. Nesse caso eu vou usar o exemplo do índice HK50, que é o índice que nós operamos ao vivo com os nossos alunos, e eu vou mostrar para vocês o poder do nosso relatório, que nós desenvolvemos utilizando o que tem de mais moderno de inteligência artificial para saber exatamente o que fazer antes da abertura do índice HK50. Saber aonde comprar, onde vender, a tendência de curto prazo, o que está fazendo o preço. É sobre isso que se trata esse vídeo. Então, se você quer saber mais sobre isso, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Pessoal, é com grata satisfação que eu apresento o lançamento de um novo produto que por enquanto que está totalmente gratuito, que são os relatórios de research aqui do Oliver Santo Trader, baseados no que há de mais moderno de inteligência artificial. Nós criamos relatórios analíticos que fazem uma varredura do mercado global e também de mercados específicos para ativos específicos, para que você consiga ter um relatório pré-mercado, uma preparação para operar o ativo de maneira única, nunca vista. Realmente é fantástico como a tecnologia está nos ajudando a entender cada vez mais o mercado financeiro. E o bom é que esses relatórios, aparentemente tão complexos, eles são apresentados de uma maneira tão intuitiva, de modo que qualquer pessoa, mesmo que não tenha um profundo conhecimento sobre análise quantitativa e também sobre macroeconomia e correlação de mercado, consegue fazer uma preparação para qualquer ativo do mercado financeiro. Neste caso, eu vou apresentar para vocês um prompt que eu demorei uma semana para desenvolver, que ele faz um relatório pré-mercado para preparação para a operação do índice Hang Seng, ou o famoso HK50 da seção asiática. E inclusive depois eu vou dar uma indicação nesse vídeo da última live que nós fizemos, operando ao vivo. Eu estou gravando esse vídeo para você, eu não sei quando você vai assistir. Eu estou gravando esse vídeo para você no dia 4/10 de 2025, mas ontem, ou seja, no dia 9/4, 4/10 não, perdão, eu estou gravando dia 10/4 de 2025, mas ontem, no dia 9/4, nós fizemos uma sala de trade ao vivo, nós geramos um relatório para as pessoas verem, estudamos o relatório na pré-abertura e o preço se comportou exatamente como descrito no relatório. Nós sabíamos quais as regiões de interesse, aonde comprar, aonde vender, qual que era a tendência, qual que era a volatilidade, a amplitude do mercado, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Esses relatórios, no meu ponto de vista, são uma evolução das próprias planilhas quantitativas, porque eles abordam dados macroeconômicos reais e não apenas números secos, para ajudar a entender os níveis de preço, as regiões de suporte e resistência, tendo como fundamento vários sites. Esses relatórios baseados em IA, eles conseguem fazer uma varredura em mais de 100 sites simultâneos. Eles conseguem fazer varreduras em dados de tempo real, no Twitter, em calendários econômicos, em sites de notícias, para trazer exatamente qual que é o sentimento e o que está fazendo preço nos ativos de maneira específica. No caso, como eu vou mostrar para você, o índice Hang Seng. Ok? Então, nós estamos lançando de forma oficial e você pode ter acesso temporariamente, por enquanto está de graça, a todos esses relatórios. Basta você entrar no meu Telegram. Se você quiser, eu vou postar lá. É lá que eu vou postar os relatórios, dentro do Telegram do Santo Trader. Dentro do Telegram do Santo Trader, você vai ter acesso aos relatórios. Eu estou postando aqui o relatório pré-market, ó. Tá vendo? Eu estou postando aqui os relatórios. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, t.me/Santo Trader Oficial. O link está na descrição do vídeo. Você deve estar dentro do grupo para diariamente você fazer a análise dos relatórios. Nós temos 2 relatórios por enquanto. De repente, quando você assistir esse vídeo, vai ter muito mais. Eu tenho um relatório pré-mercado da Bolsa Brasileira, do índice da Bolsa Brasileira. Já está disponível, eu estou postando aqui no grupo. E nós também temos um relatório aqui do índice Hang Seng da seção asiática, para que você que queira operar junto comigo, utilizando esse relatório e vendo na prática, o melhor de tudo. Você vai ver na prática, no dia a dia operacional, como esse relatório é poderoso, como os pontos apontados pelo relatório, baseado no stalkeamento dos melhores sites, funcionam, como você sabe efetivamente o viés, se é comprador ou vendedor, o que está fazendo o preço no mercado. Pessoal, é fantástico.
né? Eu acho que você vai ver que isso está revolucionando a maneira pela qual as pessoas podem operar o próprio mercado financeiro, né? Uma das grandes dificuldades do iniciante, ou até mesmo a gente que tem mais experiência, é a questão de ter que stalkear toneladas de sites simultâneos para buscar informações esparçadas, tentar organizar tudo isso em um único desktop mental, digamos assim, para que a gente entenda o que pode precificar o preço. Mas isso é muito confuso, porque para você ter uma ideia, esse relatório que eu vou mostrar para você, tá? Ele é baseado, olha só, em mais de 100 sites, ok? Eu demorei uma semana para fazer, mas tem algumas coisas fundamentais que estão no relatório. Claro, o calendário econômico, né? As principais notícias macroeconômicas e microeconômicas do dia. Macro, que está fazendo preço no mercado global. Micro, as principais notícias da China. Todos esses sites são consultados dentro do relatório. Isso que você vai ver, ele te dá uma sinopse e de maneira muito prática fala, ó, isso aqui vai afetar o índice HK50 desta forma. Não, isso não afeta o índice HK, entendeu? Isso que é muito legal. Ele analisa também, dado das ações, das principais ações que compõem o HK50, das principais ADRs, das ETFs, dos juros, dos índices, né? A gente consegue dar uma olhada na análise setorial, todos esses sites que trazem informações que impactam no índice Bovespa, que inclusive são sites chineses, índice Bovespa não, perdão, no índice HK, que inclusive são sites chineses, que quase a maioria de vocês não conhece, ou se conhece, tem uma dificuldade para a interpretação da língua, às vezes em inglês não está legal, não consegue identificar, ou lê o dado e não entende, né? Olha, por exemplo, você consegue entender isso aqui, o Money Flow, você consegue entender essa planilha? Cara, é impressionante como a tecnologia, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo, ajuda. Ela vai simplificar e vai te dar um resumo dessa planilha e vai te falar, ó, isso aqui está precificando o HK50 de tal forma. Entendeu? E todos esses dados aqui, ela compila, e ó, está sendo precificado, o Money Flow está precificando o HK, tantos pontos para cima ou para baixo. É isso que se trata, né, o relatório. Não é verdade? Não é só um relatório de dados de notícia. É diferente, é muito diferente do que você vê, por exemplo, nos grupos do Telegram. Porque eu sei que vocês fazem parte dos grupos do Telegram, os caras ficam soltando notícias. Não é uma junção de notícia. É um relatório prático do ponto de vista operacional, voltado para o viés day trade, para o índice Hang Seng, para o índice HK50. É disso que se trata. Por exemplo, o relatório consegue pegar esses dados do Southbound Connect e precificar como isso impacta na formação dos preços do HK no pré-mercado, né? Ele consegue pegar dados aqui dos CCBs, do warrants. Você sabe o que é um warrant? Você sabe o que é um CCB? Você sabe o que é um turnover? Você sabe, cara, você tem noção do que isso significa? Posicionamento dos players, das pessoas físicas posicionadas no HK, posicionamento do open interest por nível de preço, posicionamento da grade de opções, né, dos calls e das puts, né, das commodities, ou seja, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para operar. Sabendo disso, o que o nosso relatório ele é muito além do que uma simples compilação de notícias, ok? Que ele é um relatório funcional do ponto de vista operacional. Vem cá, vamos direto a ele, que eu vou mostrar para vocês como funciona. E agora eu vou dar uma explicação, eu vou esmiuçar aqui o relatório, porque ele sempre será igual. Nesse caso é um relatório do índice HK50, ok? E você vai conseguir identificar tudo o que eu estou falando. Vamos dar uma olhada aqui comigo, né? Que nós temos aqui o relatório completo gerado, né, para o índice pré-market, gerado para o índice Hang Seng Index, ok? Já vamos direto aqui, o que contém esse relatório? Lá no final, depois que a gente olha quanta coisa, a gente vai explicar item por item aqui rapidamente, mas no final do relatório tem aqui, ó, na aba número 4, na seção número 4, influência e efeito prático no índice Hang Seng. Teste de graça a automação que vai lhe trazer a liberdade financeira. Olhe isso, em apenas 11 dias de operação, a automação teve uma taxa de acerto absurda, impressionante, 32 acertos e apenas um loss. A conta conseguiu alavancar expressivamente. Olhe dentro da comunidade MQL a nossa taxa de acerto.
A nossa automação alavancou o nosso capital em 21%, rendendo mais de R$3.000 de lucro, 97% de acerto. É realmente impressionante. Ateste tudo isso dentro de um grupo aberto, mostrando a transparência e a honestidade. Converse diretamente com outros usuários da automação que possam seus resultados diariamente e se impressione com a taxa de acerto e o poder de alavancagem da conta. E o melhor de tudo, você pode testar de graça. Basta clicar no link, você vai ser adicionado para a nossa página e no rodapé da página clique aqui. Você vai falar com o nosso suporte e vai poder testar a automação de graça. Pessoal, foi bem difícil montar tudo isso para vocês, viu? Fiz com amor e carinho. Então, se você ler o relatório e você não sabe o que é cada item do que o relatório está apresentando acima, você vem já para baixo e ele vai te dar uma descrição geral do que é cada tópico apresentado no relatório. Isso aqui é como se fosse uma sinopse e o porquê você deve olhar e o porquê faz preço no HK no pré-mercado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Descrição geral, leia comigo a descrição geral. Esta seção consolida os fatos que impulsionam ou pressionam o índice HK, o índice Hang Seng, que é o famoso HK50, oferecendo uma análise prática de como as variáveis macroeconômicas, setoriais, de fluxo de mercado e técnicas se traduzem em movimentos de preço mensuráveis em pontos. Cada item é avaliado como positivo, negativo ou neutro, com uma justificativa clara do motivo, sua relevância para o índice e o impacto estimado, olha que absurdo, permitindo que day traders identifiquem oportunidades de risco na janela da abertura da sessão asiática no período noturno. Eu tomei esse cuidado, eu tive esse capricho. O foco é conectar o que ao como, fornecendo uma bússola operacional para a tomada de decisões rápidas, porque nós fazemos day trade, nós operamos a abertura da sessão asiática, a janela que vai ali das 22h15 até uma meia-noite. Então a gente precisa saber no curto prazo o que está fazendo preço, não é só uma leitura de notícia macroeconômica. Aí tem que ter dados quantitativos e qualitativos operacionalmente falando, desses milhares de sites asiáticos que estão compilados, que eu falei, são mais de 100 sites que nós consultamos e mais de 15 pessoas no Twitter, porque nós temos notícias em tempo real, que nós colocamos quando geramos o relatório. Esse relatório geralmente ele é gerado no máximo 2 horas antes da abertura da sessão asiática. Então entenda, você vai operar a sessão asiática comigo hoje à noite. Começa às 22h15. Eu gero esse relatório às 9 horas, ou no máximo 8 horas. E quando eu gero o relatório, ele pega todos aqueles dados para trás, nos preparando para a sessão à frente. Por isso que é um relatório pré-mercado. Você entendeu o poder disso? Né? Então olha que bacana, vamos dar uma olhada nos itens da estrutura do relatório aqui, tá? O que cada item representa e como afeta o índice HK na prática. Pessoal, não tem como você, mesmo que você seja leigo, não tem como você não aprender isso aqui. Eu fiz de uma maneira que é extremamente intuitiva e didática. O primeiro item que nós temos no relatório, resumo do último fechamento, mostra o desempenho do HK no pregão anterior, definindo o tom inicial, mostra onde fechou, a data e o que empurrou o índice na abertura e como isso pode precificar em pontos a abertura na data de hoje. Lembre-se que ele dá uma mensuração em pontos de como isso pode pressionar a abertura na data de hoje. Eu preciso que o relatório me dê insights de como operar hoje, baseado nos dados recentes do passado. Ok? Bacana. Então nós temos uma visão, até como é uma boa leitura de livro, eu preciso ter as cenas, para poder antever as cenas dos próximos capítulos, eu tenho que entender como é que foi o capítulo anterior. Então ele me mostra aqui um resumo do capítulo anterior, do último fechamento. Principais eventos. Pessoal, lembrando que isso aqui é uma sinopse, o relatório está acima, aqui é só uma sinopse do relatório, ok? Principais eventos incluem anúncios ou choques, tarifas, por exemplo, o que bateu no mercado agora, olha como é que ele está atualizado. Tarifas de 104% que podem derrubar o HK de 1.500 a 3.000 pontos por medo da retração econômica. Medidas de suporte chineses, outra coisa, medidas de suporte chineses podem levar o HK de 500 a 1.500 pontos e atrair mais compras. Índices globais, a gente vê como foi o fechamento do mercado americano, europeu e asiático para entender a análise de sentimento de curto prazo e como isso vai precificar na abertura. Reflete o humor dos mercados globais. Por exemplo, a queda de 2,5% no Nikkei pressiona o HK em média de 500 a 1.000 pontos para baixo.
Isso acaba contagiando toda a seção asiática. Enquanto uma subida estimada de 2,10 do S&P 500 limita as perdas ou adiciona um ímpeto comprador para o HK de 200 a 500 pontos. Então, quando você... Olha que fantástico, você não está entendendo. Quando você olhar o fechamento do mercado americano, antes de operar a seção asiática, você vai ter as variações percentuais do índice. E ele vai te mostrando como isso pode impactar a abertura do HK e quais são as possíveis movimentações do preço. Em pontos. Força das moedas, né? Então perceba, nós começamos com um resumo do fechamento, principais eventos econômicos do dia, índices globais, vamos para a força das moedas. Aí aqui nós temos as principais moedas, né? Moedas safe haven, moedas majors, força do dólar, né? Moedas commodities que trazem uma avaliação. Depois nós temos a análise da taxa de juros. Taxas de títulos sinalizam um fluxo de capital. Ele faz uma avaliação principalmente dos treasuries americanos e outros juros de 10 anos, benchmark do mercado, para entender como isso precifica o risco e traz movimento para o HK. Análise das commodities indicam a demanda industrial da China. Né? Ele dá um exemplo que quedas de 3% no cobre podem precificar o HK com uma queda de 500 pontos na abertura. Né? ADRs chinesas antecipam a movimentação do HSI. O que são ADRs? São ações da China listadas na Bolsa de Nova York. São as maiores ações da China. Né? São as maiores ADRs da China que eu coloquei aqui. Né? Então, com base no que acontece com as ADRs, você sabe como isso vai impactar a abertura. Né? A abertura do HK, ele faz uma avaliação dos eventos futuros que moldam expectativas, medidas de suporte chinesas, bem como também estímulos de compras. Ele dá uma avaliação, ele vê para você o calendário econômico atual do dia e te dá um possível impacto com base nas notícias. Ele faz uma análise no setor de tecnologia. Por quê? Porque o setor de tecnologia e o setor financeiro são os setores de maior peso na composição do índice HK. É por isso que a gente colocou aqui, não está de graça. Então ele consegue fazer uma análise das techs, do peso do setor de tecnologia, do peso do setor de financeiro. Ele stalkeia, ele faz uma avaliação do money flow, da aposta institucional, da entrada ou saída de capital de players do mercado dentro do índice HK50. E uma das fontes que ele faz essa avaliação também é através do Southbound Connect, que indica a força continental, a quantidade de dinheiro que está saindo da China e entrando na Bolsa de Hong Kong. Olha que fantástico. E ele ainda define níveis técnicos de suporte e resistência baseada nas opções, nas calls, nas puts, nas travas de opções e nas regiões de open interest. Tudo determinado. E daí ele fala aqui, ó, por que o day trader deve olhar esses pontos? Para o day trader, esta seção é vital porque o HSI é volátil, sensível a fatores globais e locais, que geram movimentos bruscos na abertura. O movimento de maior oportunidade e risco, o resumo do último fechamento, alerta para o viés bearish, servindo como vendas a descoberto na região de 1.600. Aqui ele está fazendo uma simulação, tá, pessoal, com base em dados históricos passados. Principais eventos econômicos da tarifa, fluxo institucional, conclusão. Aí ele dá uma conclusão final. Sentimento, mercado em modo risk-off, com tarifas americanas predominantes, forças positivas, medidas chinesas podem limitar perdas, forças negativas, guerra comercial, outflow de capital. Principais níveis de preço, suporte entre 19.000 e 19.500, resistências entre 20.000 e 20.500. Né? Um possível magneto de preço na abertura, um objetivo na casa do 19.750. A previsão da abertura deve ser entre 19.600, com uma queda inicial de 1,15% ou 228 pontos. Em relação ao fechamento anterior, a movimentação inicial pode ser de queda, o preço buscando a região da casa dos 19.500 a 19.700. Isso aqui é o resumo do relatório, é a seção número 4, não é o relatório em si. Ele pegou e aglutinou tudo que está no relatório acima. Agora sim, rapidamente, que você sabe o que é cada item, eu vou mostrar o relatório completo para vocês, pessoal. É fantástico, pessoal. Não tem nada parecido. Eu não vi ninguém hoje ainda no Brasil, pelo menos do mercado financeiro aqui, dos influencers da internet, fazendo isso que eu estou fazendo para você. Fornecendo este serviço que eu estou fornecendo para você. Nessa qualidade técnica, você não achar. Eu poderia cobrar muito caro esse relatório e futuramente eu vou cobrar esse trabalho de research.
Mas por enquanto, como eu estou implementando, está de graça e você tem acesso dentro do meu Telegram. Então entre no Telegram para baixar diariamente esses relatórios, né? Inicialmente, como eu falei, do HK e do índice Bovespa, e na sequência a gente vai ter do ouro, do mercado americano, entre outros, do dólar, entre outros relatórios similares. Ok? Então tá aqui, né? A seção número 1 do relatório traz uma avaliação macroeconômica. Dentro da avaliação macroeconômica, cena dos capítulos anteriores, nós temos o resumo do último fechamento. Nós temos os principais eventos econômicos que estão fazendo preço no dia no mercado global. E daí nós temos a avaliação das cotações para entender como isso pode impactar o sentimento de abertura no curto prazo. Cotações dos índices americanos, cotações dos índices europeus, cotações dos índices asiáticos. E aí ele me dá sempre um resumo, isso que é o legal. Ele pega a mensuração de dados que você está vendo aqui e me dá um resumo do que significa o bloco de cotação. O que significa? Vamos ver aqui, por exemplo, aqui eu peguei vou pegar o relatório montado aqui, ó. Então, índices globais, está aqui, ó. Variação do S&P 2,10, Nasdaq 2,50, Dow Jones 1,8. Aí ele pega o DAX e tudo vai. Aí ele dá um resumo. Os mercados globais estão em modelo de risk-off, baseando apenas na análise dessa fatia do relatório. Ele vai dando um resumo em cada fatia do relatório. Os Estados Unidos sobem um rally devido ao alívio após a pausa das tarifas, mas a Ásia colapsa com temores da guerra comercial. Europa reflete cautela antes da abertura. Olha que animal. Aí ele vem para a força das moedas. Força do dólar, moedas commodities, moedas emergentes, safe haven. E ele dá um resumo desse setor. Também com base nas moedas, o modelo está precificando um risk-off. DX sobe por busca de segurança, Yuan desaba com tarifas, moedas e commodities caem por demanda fraca, safe havens avançam com aversão ao risco. Se você tem um mínimo de bom senso de interpretação, você vê que as coisas vão criando um cenário. A leitura do relatório vai criando um cenário para você muito claro do que pode e vai acontecer na abertura. Ok? Então nós temos a avaliação das taxas de juros de 2 e 10 anos americana, títulos 10 anos da Alemanha, 10 anos do Japão. Resumo. Juros mistos, treasuries de curto prazo sobem com incerteza comercial. 10 anos caem com cautela, sobem com cautela de 0,15. Commodities, resumo das commodities, dos movimentos das commodities. Commodities em baixa, petróleo e cobre caem com temores de menor demanda chinesa. Aí depois ele vem aqui para análise das 5 principais ADRs listadas na Bolsa Americana. São as maiores empresas da China, não do HK, da China como todo, listadas na Bolsa Americana. Ele traz a variação percentual das ADRs na Bolsa Americana durante a sessão ordinária que aconteceu momentos antes da própria abertura do HK, né? Que é a última sessão americana. E daí ele começa a fazer uma avaliação. Você sabia, por exemplo, que a Alibaba tem uma correlação de 80% a 90% com o índice HK? E que se a Alibaba cai 10,5% na ADR, isso pode precificar uma abertura extremamente negativa para o índice Hang Seng. Então o estudo das ADRs, das principais ADRs da Bolsa Chinesa na Bolsa Americana também te ajuda nesse cenário. Ele fala aqui, ó, quedas médias de 10,8% nas ADRs. Sugere um impacto de 1.500 pontos negativos na abertura do HSI, refletindo um movimento de risk-off. Olha como é que as coisas vão criar. Pessoal, você está entendendo como a análise estrutural, da maneira que a gente montou, a análise estrutural, peça por peça do relatório, vai te dando o lado do mercado e o que você tem que fazer na abertura? Não existe nada parecido por aí. Não existe nada parecido por aí. Ok? Então, seção número 2, análise setorial. Eu sei que o vídeo está longo, mas vai valer cada segundo. O vídeo está longo, se você está aqui é porque você quer aprender. A maioria não está assistindo. É um bando de orelha seca que não entende nada de mercado e fica perdendo dinheiro que nem um idiota. Se você está aqui porque você quer aprender, e esse conteúdo é para poucos, é somente para quem quer realmente ter um conteúdo de ponta e se profissionalizar no mercado financeiro, né? Então nós temos aqui agora a seção número 2, análise setorial e de fluxo de mercado. E aí ele começa a fazer a análise de dados de vários sites. Tudo isso aqui vem de vários sites, pessoal, de milhares de sites. De fluxo de dinheiro, que nós chamamos de money flow. Ele vê a entrada, que é a saída, a entrada que é de 3,2 bilhões e a saída de dinheiro, inflow e outflow. E ele chega a uma conclusão, ó, sentimento de venda, pressão de 800 pontos na posição vendida.
saiu mais dinheiro do que entrou no HK, vindo da China. É análise das ETFs. Análise das ETFs. Também é a mesma situação. Entrada e saída de fluxo de ETFs. Também cria um viés vendedor, né, de cerca de 5% de fluxo negativo dentro do HK. Warrants. Warrants são posições institucionais, para quem não sabe. São posições institucionais. Também ele olha o fluxo nessas posições, né, de inflow e outflow, e ele vai te dando o sentimento. Long e short, através das travas estruturadas do mundo das opções. Ele vai analisando, porque a gente sabe que as opções são utilizadas pelo Delta Hedge do Market Maker para poder se proteger contra a volatilidade do mercado. E isso traz um viés de impacto no preço do ativo subjacente, que é o caso do HK50. Southbound Connect, né, que é o fluxo vindo de Shenzhen e Xangai em direção a Hong Kong, que é uma das portas de entrada de capital de fluxo de dinheiro da seção asiática noturna para a seção asiática da seção asiática diurna, que vai impactar a seção asiática noturna, que é a seção que nós operamos, Aí ele vem aqui, pega todos esses dados e começa a trazer para a gente pontos que você deve pegar. Você vai pegar esses pontos e vai marcar no seu gráfico. Você vai criar um GPS com base nos pontos que ele vai sugerir para você aqui, com base em todas as análises de dados. E quais pontos são esses? Aqui é o GPS de mercado. Ele vai te dar a previsão de abertura. Tá? Ele vai te dar o Open Interest, né? E pontos de suportes e resistências, 20 e 19 mil. Ele vai te dar aqui outros pontos de suporte e resistência. Ele vai te dar também a volatilidade. E com base na volatilidade, você tem outros pontos para marcar. Você vai marcar a máxima da volatilidade diária e a mínima da volatilidade diária. A máxima da volatilidade semanal e a mínima da volatilidade semanal. Porque você sabe que se o HK chegar nesses extremos de volatilidade, dentro de uma questão de probabilidade histórica, o preço tende a reverter. Essas regiões de extremidade de volatilidade são pontos de possível reversão de preço, de possível exaustão. São regiões onde o HK acaba sofrendo um pullback. Então você vai marcar no seu gráfico. E por fim, agora, olha como é que está tudo mastigado. Você tem a seção 4, com todas as explicações desses dados que eu coloquei acima. Ok, pessoal? Vídeo mais longo, extremamente técnico, mas para mostrar o poder do nosso relatório. E é o mesmo modelo para o índice Bovespa. Eu vou fazer mais um vídeo que vai aparecer aqui no canal também, se você quiser saber sobre o índice Bovespa, o modelo do relatório. Tem algumas nuances de diferença entre eles, mas eu tenho certeza, o objetivo é te ajudar. Eu tenho certeza que você vai pegar esse relatório, você vai ler ele, você vai marcar os níveis de preço e criar o seu GPS no seu mapa, no índice HK, com base nas orientações do relatório, e você vai se assustar como isso aqui é assertivo e ele vai te colocar do lado certo do mercado, sem falar também que nós estaríamos ao vivo com vocês na nossa sala de trade ao vivo, olhando o mesmo relatório, marcando os mesmos níveis de preço que você no dia a dia operacional e mostrando na prática como utilizar isso do ponto de vista operacional. Ok? Então deixa seu like, eu acho que eu mereço seu like, se você gosta desse conteúdo. O link para entrar no Telegram, mais uma vez, para poder acessar os relatórios, está na descrição do vídeo. E eu te encontro na sala de trade ao vivo da sessão asiática, de segunda a quinta-feira, com início às 21h50 da noite até às 23h30. Grande abraço, sucesso, aproveite que por enquanto é de graça e fui! As pessoas me perguntam como que eu sei que uma automação é lucrativa, como eu sei que eu posso confiar numa automação, com base no histórico na conta real. Dá uma olhada nesse gráfico aqui abaixo, é inquestionável. O nosso robô replica um dos robôs mais confiáveis e assertivos do histórico do mercado de Forex. Tanto é que a versão americana custa $2.600, mais de R$3.000, e nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil. Dá uma olhada no histórico, de 2018 até 2024, o robô fechou 50 meses consecutivos no positivo e dentro de todo o histórico catalogado, só tem 2 meses no negativo. Então praticamente nós temos 70 meses do robô trabalhando, onde apenas 2 meses nós fechamos negativo. Vou dizer o que para você? Está aqui a prova cabal de que a automação é extremamente assertiva.
e nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil. Não custa R$ 2.600 e você pode testar ela de graça. Saiba mais na descrição, link, teste de forma gratuita e veja o poder da automação.